Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, se ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, que alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, que alma anseia por ti, que alma anseia por ti, minha 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 alma anseia por ti,
aleluia, Deus. Oh Deus, Tu és poderoso, Senhor, Tu és majestoso, Tu és glorioso, Senhor, Deus, Tu és santo. Deus, nessa manhã nós estamos alegres, Pai, porque o Senhor fez grandes coisas por nós durante essa semana. E, ó Deus, somando tudo, nós não há palavras para que nós possamos, Pai, nos expressar. Mas o nosso coração está feliz e o Senhor vê o contentamento, Deus, dos nossos corações. Nesse momento nós estamos felizes porque estamos juntos, Deus, em lugares diversos, mas unidos, nós estamos vendo um ao outro, aqueles que podemos ver, Deus, mas nós sabemos que muitos não são vistos, não estão sendo vistos, mas estão participando, estão presentes, estão nos ouvindo, e muito mais que isso, Deus, o coração deles também está aquecido, porque nós estamos juntos, Senhor. Meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus, gentilmente, por tua bondade, tua grande misericórdia, Senhor. Venha falar aos nossos corações nesta manhã, porque nós estamos, Pai, a nossa alma está desejando, Senhor. A nossa alma tem ansiado por Ti e tem esperado no Senhor, Pai, neste tempo de desespero para tantos, mas a nossa esperança está acesa, porque nós temos o Senhor, nós temos o selo da promessa, que é o Teu Santo Espírito habitando em nós, e nós temos um único Salvador que deu a vida por nós, e Deus, portanto, as nossas palavras aqui não serão suficientes para expressar aquilo que o Senhor é. E, ó Deus, tudo que o Senhor faz por nós, tem feito. Mas, ó Deus, nós cremos e a nossa gratidão, o nosso agradecimento, o louvor dos nossos corações saltam de nós e chegam ao trono da graça, Senhor. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Deus, este é o dia que o Senhor criou para a honra e glória do Senhor. Não apenas hoje, domingo especificamente, mas cada dia. Mas este é mais um dia que o Senhor criou para louvor da tua glória. Portanto, Deus, por tua glória, por tua grandeza e por tua infinita bondade, por tua misericórdia, fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Danilo e Nereida. Bom dia, irmãos, novamente, né? Não sei se entrou alguém depois ali também. Para a gente também a paz do Senhor, para a gente é uma grande satisfação também, né? Poder estar com vocês nesta manhã, podendo participar desse culto, né? Que ele venha subir como aroma agradável e suave ao Senhor. E a igreja realmente é uma coisa linda, né? A gente pode não estar fisicamente juntos, mas estamos congregados agora, neste momento, cada um em sua casa. Como o Carlos Nelson falou, o congregar diz respeito à comunhão, diz respeito à responsabilidade uns com os outros, compromisso, né, que nós temos como igreja uns com os outros, e com a liderança da igreja, né? O pastor Samuel está aí pastoreando vocês. E esse pastoreamento ele pode se dar de várias formas, né? Cara a cara, como também online, pelo telefone, né? Por força maior. Aqui em Conquista a gente tem mantido nossas reuniões, né? Ainda que online, mas da mesma forma que a gente mantinha fisicamente, a gente continua mantendo os vínculos, né? O cuidado com os irmãos, os estudos nos vínculos, a gente continua mantendo da mesma forma. O que nós temos sentido é apenas a saudade de poder dar um abraço, né? Caloroso nos irmãos, ao mesmo tempo de estar relacionando, tomar um café juntos, recebê-los para almoçar, que aqui a casa da gente é bem intensa durante a semana, muita gente vem para almoçar, estar com a gente, relacionar, fazer estudos, né, que a gente tem aqui um script que a gente segue de ensino, né, para todos os irmãos. Então, isso tudo a gente continua da mesma forma, independente, né, dessa pandemia, a gente continua da mesma maneira. A única diferença é que realmente a gente não está fisicamente juntos, né? Mas, por outro lado, também essa pandemia abriu outras possibilidades, né? Da gente estar junto com vocês, por exemplo, né? Eu até estava conversando com o Fonseca, que é o pastor que nos assiste, né, lá de São Bernardo,
que muitas vezes a gente fica preso dele ter que vir aqui, né? Mas muitas vezes, uma vez por mês, a cada 2 meses, por exemplo, ele poderia colocar no telão para a congregação, ele dá uma palavra de forma interativa da mesma forma, né? Então, eu particularmente percebo que existe abrir um pouco as nossas possibilidades. Os irmãos da Espanha, por exemplo, que a gente vai a cada 2 anos lá para estar com eles. E agora, por conta da pandemia, toda semana, né, a gente está ajudando eles lá no domingo, fazendo no sábado uma reunião de 1 da tarde às 15 horas, por conta por conta do fuso horário deles, né? E agrega também outros países, pessoal da Colômbia, da Venezuela, também tudo conectado junto, o pessoal que está na França também. Então a gente percebe que dá para a gente continuar essa ajuda com eles, independente da gente estar lá fisicamente, já que não é um tanto inviável, né? A gente ter que ir lá uma vez no ano por questões financeiras, por exemplo. E a gente abrir essa possibilidade com eles de a cada quinzena eu tá dando uma palavra e o pastor que nos assiste também está dando uma palavra, então eu fico uma vez no mês e o Fonseca, que é o pastor que me assiste aqui, também uma vez no mês. Então, a gente abre essa possibilidade para eles, eles gostaram e a gente vai ficar dando essa assistência. Então, essa pandemia, ela, para mim, ela tem sido bênção, né, na vida da igreja. Está abrindo possibilidades a gente beber mais do Senhor, ter mais tempo para orar, para ler a palavra, né? Eu não sou um pastor tempo integral, eu sou professor, né, do Estado, da educação básica, minha esposa também trabalha, também é colega de Sandra aí na universidade. E nesse período eu tive mais tempo para estar com o Senhor e eu percebi que minha oração estava muito mecânica, né, nesse período. Então, é um período que Deus está falando, né? Está falando comigo, eu creio que está falando com cada irmão aí. E tem sido um tempo muito gostoso na presença do Senhor. A gente vai falar hoje um pouco sobre o amor de Deus, que é algo que todo mundo sabe, né? É fácil e difícil ao mesmo tempo, porque, como João fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o apóstolo, ele não conseguiu nem falar como era esse amor, né? Ele coloca de tal maneira, porque o amor é tão grande que você não tem como descrever de fato esse amor. E eu venho sentindo, durante as minhas orações nesses dias, eu venho sentindo muito o amor de Deus, né, sobre a minha vida, venho desfrutando, ele me lembrando de várias fases da minha vida, né, e eu ali sentindo de fato que o amor de Deus estava o tempo todo, né? Minha mãe, ela quis me abortar, minha mãe me teve com 16 anos, era uma criança, né? E ela quis me abortar. Normalmente as mães nessa idade pensam nisso, né? Algo natural, inclusive. Ela foi, me deixou com ela veio de São Paulo, mãe solteira, né? Me deixou na casa dos meus avós em 72. Ficou comigo uns 2 meses, me deixou com meus avós. Mas é algo que Deus nunca permitiu que eu sentisse. Eu não me lembro na minha infância, inclusive na adolescência, que é a fase pior que tem, né? A fase das crises, que é a adolescência, mas eu não lembro de nenhum sofrimento de minha parte por conta disso, porque de fato Deus me colocou em uma casa que meus avós me criaram como filhos, como filho de fato, né? Embora sempre era um filho de criação, porque minha avó sempre falava, né, que quando eu crescesse que eu devia cuidar de minha mãe. Então ela sempre me falava disso, por isso que ela sempre falou filho de criação, mas sempre fui tratado como filho. E aí eu vendo tudo isso, né, minha avó não conhecia o Senhor, né, ela veio conhecer depois de mim, mas em tudo isso eu fui vendo o amor de Deus, né, na minha vida, o cuidado, né? Se eu tivesse sido criado pela minha mãe, sabe lá Deus onde eu estaria nesse momento. Minha mãe virou hippie depois, né, um tempo na década de 70. É uma figura bem complicada até hoje, né? A gente tem um relacionamento, mas obviamente como ela não me criou e mora sempre fora, né? Nosso relacionamento não é um relacionamento tão estreito como deveria com um filho para a mãe, mas é alguém que a gente ama, né? Quando a gente tem a oportunidade a gente fala de Jesus. Ela hoje mora em Ilhéus. Então assim, Deus foi passando esses flashes, né? Durante esse momento.
de pandemia, não que ele não passasse em outros momentos também, mas agora de forma muito mais clara, e a gente sentindo a presença de Deus, e bateu aquela vontade, né, de ouvir, de sentir a presença dele, né, de vê-lo, né? Então todos esses sentimentos, né, durante esses momentos de oração que a gente tem passado, né, e tem sido muito gratificante. Eu queria falar para vocês que o amor de Deus, ele relembrá-los, na realidade, né, que o amor de Deus ele não começou com a vinda de Jesus, mas ele já estava lá presente no próprio ato, né, da criação. O amor de Deus já estava lá. Quando Deus decidiu criar o homem e a mulher, já foi um ato de amor. Eu sempre, às vezes, fico pensando por que Deus não abortou esse negócio. Afinal de contas, a gente não presta, a gente não vale nada. E por que ele não abortou isso, né? E mesmo assim, ele nos amou, mesmo sabendo que a gente ia pecar, que a gente ia abandoná-lo, né? Falando aqui de Adão e Eva. Mas mesmo assim, ele decidiu manter o seu projeto, né? O seu projeto eterno de ter uma grande família, de muitos filhos à sua imagem e semelhança. Quando ele criou o homem e a mulher, né? E também disse Deus, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. O interesse dele era ter uma grande família de muitos filhos à sua imagem e semelhança. Ele mandou esse homem crescer e multiplicar. Mas quando esse homem pecou, ele não abortou o seu projeto. Ele já sabia que o homem ia pecar, obviamente, na sua onisciência, né? Ele sabia disso. Lá em Apocalipse, eu não lembro da referência, mas fala que o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, né? Então, Jesus já estava previsto, né, que o Verbo de Deus seria imolado antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse, eu não sei se é 3,16, mas depois os pastores aí que são melhores de referência do que eu, não sou muito bom de referência, mas está lá em Apocalipse, quem souber pode pôr aí no chat para os irmãos, né? Então, já foi determinado, Deus já, quando viu que o homem ia cair, ele, ao invés de abortar esse projeto, ele deu uma válvula de escape, uma forma desse homem voltar novamente, né, para o seu projeto eterno. Não porque ele precisasse do homem, porque Deus não precisa de nós, né? Mas ele decidiu nos amar, a gente não dá para a gente saber por quê, mas eu sempre falo que o amor de Deus por nós, de certa forma, a gente poderia para nossa mente conseguir associar um pouco, a gente pode falar do amor do pai dos pais, né, pelos filhos, né? É um amor sacrificial, pelo menos a família correta, né? Uma família dentro do projeto de Deus. E tem um bocado de família aí desvirtuada que a gente não pode usá-las como como referência, né? Mas na família de Deus, que é um amor sacrificial, um amor que não busca seus próprios interesses, né? Que está lá em Coríntios 13. A gente cuida dos nossos filhos, a gente ensina no caminho, porque a gente quer que elas, obviamente, encontrem o Senhor, né, que é o dono da vida perfeita, da vida completa, para que elas possam, de fato, serem completas, porque a vida sem Deus, ela é uma vida incompleta, né? Deus, ao fazer o homem, ele fez da mesma essência dele. Então, é possível o homem perder essa essência e, ao mesmo tempo, ser completo, ter uma felicidade completa, né? Ter uma vida em abundância, como o próprio Jesus fala, né? Isso é impossível, porque sem estar com Deus em nossa vida, em nosso caminho, é impossível, de fato, a gente viver uma vida com paz, né? Como Jesus disse que nos daria, não uma paz como o mundo dá, que é uma paz circunstancial, mas uma paz verdadeira, definitiva, que não ter problema, mas é ter a presença de Jesus no barco, né? As ondas podem estar altas, pode estar uma tempestade, mas a gente está na segurança, né? Porque a gente sabe que Deus habita em nós, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e a nossa vida aqui é passageira, aqui ninguém vai ficar para semente, né? Paulo fala que o viver dele era Cristo, morrer é lucro, porque o viver é Cristo e morrer continua sendo Cristo do mesmo jeito, né? Então, na realidade, não existe segurança, insegurança na vida de um discípulo de Jesus, porque Jesus está no barco, Jesus está em nós, e Ele é que nos garante, né, a nossa segurança, Ele que nos garante a nossa paz, né, porque Ele é a nossa paz. Então, assim, quando Deus estabeleceu lá o vínculo com Adão e Eva, o interesse dele não era dominar, né, o interesse dele era, tanto é que ele deu ao homem, Deus poderia não dar ao homem essa possibilidade de negá-lo, né?
de abandoná-la. Ele poderia ter tirado essa parte lá do nosso cérebro para evitar isso, mas ele não fez porque ele queria, assim como ele decidiu nos amar, que nós também pudéssemos servi-lo, né, de bom grado, de acordo realmente com a nossa própria vontade. Ele permitiu que isso fosse dessa forma. E lá no Éden ele manteve um relacionamento estreito ali. Todo final da tarde ele ia estar com o homem, né? Salmos 32:8 fala assim: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Esse mesmo Salmos, né, que serve para o homem naquela época, lá no século 1000 anos, vamos botar 1500 anos antes de Cristo, serviu também para Adão, serve para nós hoje. O Senhor ali no Éden, quando ele estava instruindo, ensinando num caminho, né, aconselhando Adão e Eva, não é porque ele queria alguma coisa de Adão e Eva, é porque ele queria que Adão e Eva tivessem uma vida completa, uma vida abundante, e essa vida só seria possível em Deus, porque ele sabia que se o homem não vivesse dessa forma, ele ia acabar buscando seus próprios caminhos, como tem lá Provérbios 14:12, né? Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. Então, ele sabia que se o homem não estivesse, né, vivendo na sua presença, vivendo com ele fatalmente estaria caminhando para um caminho de morte. Então, esse é o amor de Deus. Ele vê a gente indo para o precipício, né, para cair lá e morrer em definitivo, e ele o tempo todo, né, tentando nos tirar dessa ideia, desse caminho, tentando nos desviar para que pudéssemos realmente voltar para uma vida plena, uma vida completa que somente ele pode nos dar. Mas, obviamente, como eu disse, ele não quis fazer de nós robôs, né, programados. Ele nos deu um livre-arbítrio e ele a Bíblia fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. O interessante desse texto é que eu sempre falo que Jesus está batendo na porta de todos os corações, de todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Tem gente que acha que tem gente que foi criado para o céu e outros para o inferno. Eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus criou todos os homens para estar com ele. Em Adão e Eva, isso para mim é muito claro. Deus não queria que o homem caísse. A partir do momento que o homem caiu, o homem passou a ter um outro destino. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem. Mas o homem passou a ter o mesmo destino na medida que se rebelou, né, contra Deus. E de uma forma que não dá muito para entender, né? Porque você tem vida completa em Deus e você se rebelar para ficar vegetando. Eu sempre falo que as pessoas sem Jesus, elas vegetam neste mundo, né? Elas buscam preencher com várias coisas, né? Com trabalho, com prazeres carnais, né? Com objetivos materiais que na prática nunca vão satisfazê-lo 100%, porque, como eu falei, ao perder a essência de Deus em nós, a gente ficou com vazio, e esse vazio a gente não consegue preencher sem Jesus, né? Já que a gente está vivendo pós-Jesus, né? Sem Jesus, sem Deus, é impossível a gente estar preenchido de fato, completos, vivendo uma vida plena aqui nessa terra, sem a presença do nosso Senhor, né? E esse é o amor de Deus. Ele busca de todas as formas resgatar, né, resgatar os seus filhos. Em Adão todos somos filhos, né? Mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, mas em Adão todos são filhos de Deus, né? Nesse sentido, em Adão, mas como se perderam, todos precisam retornar, né? Tem até uma musiquinha de criança que eu gosto muito, que eu vou falar aqui com vocês, que fala assim, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, que uma criancinha, ela fez um barquinho de pau, né, de madeira, para que ela brincasse no rio, na beira do rio. Todos os dias ela ia brincar na beira do rio, mas um dia ela esqueceu esse barquinho lá. E veio uma chuva e o rio transbordou, acabou levando o barquinho para longe. Um dia ele ficou triste, né, com essa situação, mas um dia ele andando pela cidade, ele morava no campo, ele andando pela cidade, ele viu o barquinho que ele fez com suas mãos numa vitrine vendendo. Aí ele entra e fala com o vendedor que o barco é dele, e o vendedor fala que não, só se ele comprar, né? Aí ele volta em casa, pega o dinheiro, vai na loja, compra o barco e sai gritando e pulando de alegria.
Você é meu duas vezes, eu te fiz, eu te comprei. Você é meu duas vezes, te fiz, eu te comprei. Deus te criou a sua imagem e mandou Jesus morrer em seu lugar. Seja de Deus duas vezes, Ele te fez e quer te comprar. Então, esse é o amor de Deus, né? Ele deveria, se a gente for olhar humanamente falando, eu acho que todos nós abortaríamos esse projeto. Eu não sei vocês, mas eu me abortaria, entendeu? Porque por mais que Deus nos ame, né? Deus é longânimo com a gente, né? Deus o tempo todo está ali tentando nos trazer, né, para viver uma vida plena. Volta e meia a gente quer escorregar pelas suas mãos, né? E Ele continua ali de forma longânima, buscando nos alcançar de alguma forma. E muitos não serão alcançados, né? Porque a própria Bíblia fala que a porta de entrada do reino de Deus é estreita e larga o caminho que conduz à perdição. Então, quando Jesus ele bate na porta, né? Eu entendo que ele bate na porta de todos os corações. Só que as pessoas estão tão atarefadas com seus próprios interesses esses que não faz sentido nenhum se souberem que vão morrer daqui 10 minutos, por exemplo. Mas as pessoas matam e morrem por causa desses interesses, né? Às vezes a gente permite que os nossos problemas nos parem, e sendo que esse problema, se a gente for morrer daqui 10 minutos, não vai nem existir. E a gente perde tempo, muitas vezes, com essas coisas, ao invés de lançar todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades em Deus e confiar nele, né? Às vezes a gente pensa que a gente vai fazer melhor que Deus, a gente lança o problema e traz de volta, porque Deus tem que resolver na nossa hora, no nosso momento, no nosso tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E Ele quer nos ensinar, nos amadurecer, e não pode dar realmente na hora que a gente quer, porque senão é igual o pai e a mãe que cria o filho dando tudo que ela quer. Essa criança não vai crescer da forma correta, ela não vai ser um adulto maduro, né? Vai ser um adulto birrento, né? Cheio de problema, querendo as coisas sempre na hora dela, da forma dela. Então, é assim que Deus vai nos ensinando, através das nossas dificuldades, os problemas que nos assistem, né, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é para o nosso crescimento. A gente pega a vida de José, é bem interessante, né? Que quando os irmãos dele ficam preocupados, quando ele se revela, com medo dele pagar mal com mal, né? E ao contrário, José é um homem de Deus, ele vê que na realidade não foram os irmãos que enviaram eles, na realidade, para aquele lugar, mas foi o próprio Deus, né? Assim, um homem espiritual, um homem que vive de acordo com a vontade de Deus, né? Que olha a sua vida como tudo vindo de Deus e que Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? Então não é porque Deus tu estás fazendo isso ou permitindo isso, mas é para quê? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Então quando Deus bate na porta, Deus bate sempre na porta de todos. A pessoa precisa querer ouvir, né? Às vezes a pessoa está com o som mais alto, não consegue ouvir a batida, mas ele continuará batendo. Até essa pessoa partir para a eternidade, ele continuará batendo. E se um dia ela baixar o som, ou baixar suas vozes interiores e ouvir a voz e abrir a porta, porque não é só ouvir, além de ouvir, existe um jugo e um fardo de Jesus que é suave e leve, né? Mas existe. Se queres ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, né? E siga-me. Então existe uma condição para seguir a Cristo. Então a pessoa quando escuta a batida, né? E abre a porta, existe uma demanda para Jesus entrar e cear com ele. Se ele está disposto e disponível para fazer isso, Jesus entra e muda totalmente a nossa história. E glória a Deus que um dia ele mudou a nossa história, né? E realmente, se estamos aqui hoje é pelo Senhor, por causa dele, por ele, né? Foi ele que bateu. Então, por isso que a Bíblia fala que eu amo a Deus porque ele me amou primeiro, né? Porque o fato dele me amar, ele permitiu que eu também pudesse amá-lo, mas é lógico que ele não determinou que eu o amasse, eu preciso também querer amá-lo, né? Que é a questão do bater, do ouvir, de Apocalipse que eu falei, que estou à porta e bato, então ele bate, a pessoa precisa querer ouvir, ela precisa querer abrir, ela precisa querer realmente viver o evangelho, viver o reino de Deus, e aí sim tem uma vontade humana que está dentro da soberania de Deus, Deus é que deu, que estabeleceu essa regra, não vamos botar essa regra do jogo, não existe uma regra, um critério que ele estabeleceu e cada um de nós precisamos estar dentro desse critério se a gente quiser servi-lo, se a gente quiser segui-lo de fato. Tem um
um texto aqui de Salmos, que eu acho muito interessante. Só para encerrar e passar um pouco para vocês também, Salmo 139 é um texto muito conhecido. Salmo 139, de 13 a 18, né? Davi teve uma revelação de Deus aqui, realmente, né? Do amor de Deus para com ele. E ele fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse amor de Deus que está descrito aqui, né, por Davi, nos Salmos, não é um amor só em relação a Davi. É um amor em relação a toda a humanidade. Esse é o amor que Deus tem para todos os homens. Amém. Quando Deus mandou Jesus, mandou para a humanidade, não mandou apenas para um grupo seleto, como eram os judeus, né? Por exemplo. Mas ele mandou, na realidade, para toda a humanidade. Ele fala que quando ele estivesse na cruz, atrairia, que naquele momento ele atrairia todos a ele. Né? Então, todo homem, toda mulher, é desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E agora, a gente como igreja, neste momento, a gente precisa distribuir esse amor de Deus. Né? Nós somos a obra de Deus, não para que a gente fique inchado e cheios, mas é para que nessa condição de estar cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, é que a gente possa repartir essa vida de Deus que está em cada um de nós para as pessoas que nos cercam, no nosso trabalho, né, na nossa família, na rua, aonde a gente estiver, a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo, e esse perfume ele tem que sair de nós, de fato, para alcançar as pessoas. Né? A grande comissão nas redes sociais, agora na nossa condição, ele está falando, usar as redes sociais, né? Ligar para os nossos parentes para ver como estão. A gente tem várias oportunidades. A pandemia ela mostrou para as pessoas como a vida é efêmera, como ela é passageira, e a morte, de certa forma, pairou um pouco na vida de todos nós. Né? Então, isso, de certa forma, abriu uma possibilidade de pregação. E isso é interessante, que a gente entende que Deus ele abre essas possibilidades através dessas pandemias como forma de parar o povo. Né? Se a gente pegar o povo de Israel, volta e meia, Deus mandava alguns flagelos, né? Com o intuito não de matar o povo, mas com o intuito de trazer o povo de volta, né? De volta para ele, de volta para a segurança de uma habitação em Deus. É lógico que nesse caminho morrem pessoas, mas as pessoas vão morrer. Se morrer hoje, morrer daqui a 50 anos, tudo sem Deus faz diferença. Né? Se você morre hoje sem Deus e morre daqui 100 anos sem Deus, qual é a diferença? Nenhuma. O seu futuro, o futuro está definido, a eternidade, né? Sem Deus. E a vida não é só isso, a vida é uma vida eterna, a vida mesmo real é a vida que nós teremos, de fato, quando a gente estiver literalmente com o Senhor, que a gente vai deixar de ver as coisas de forma aparente, mas como elas verdadeiramente são. E muitas vezes a gente perde muito tempo das nossas vidas gastando a nossa vida em prol de algo que é efêmero, que é passageiro, ao invés de nos segurarmos no que é eterno. Amém, irmãos? Então, essa é a carga que Deus tem me dado durante esse período. Que eu compartilhei ontem, até de forma diferente com os irmãos aqui, né, que a gente cobre, quem conquista, que a gente cuida, e aí compartilhei com vocês também. Amém? Deus abençoe a todos. Se quiserem... Nereida está aqui querendo compartilhar algumas coisas. Podemos, irmãos? Samuel aí pode? Então, Nereida vai falar um pouco. A paz, queridos. Olha só, nesse tempo, esse tempo para nós, verdadeiramente, como o Danilo falou, tem sido um tempo precioso no Senhor. Né? E todos estão me ouvindo? Minha voz é um pouco baixa, mas aí...
Nós temos assim aqui em casa, né, e temos também relacionando com os irmãos, sempre incentivando os irmãos a adentrar nos seus quartos, a orarem, a buscar o Senhor, né, a manter comunhão, intimidade com Ele, e que nesse tempo essa intimidade com o Senhor ela seja logo depois dessa pandemia, mas também algo permanente, né, nas nossas vidas, que nós possamos ouvir a Deus, que possamos ter revelação da sua palavra, revelação da vida, né? A gente tem escutado muito também daquelas pessoas que nos cobrem, né, dos irmãos amados que nos cobrem, sobre essa vida em comunidade, que ela é tão importante que mesmo nessa pandemia ela não pode parar, né? Se nós podemos viver em comunidade hoje, nós estamos em nossa casa, estamos primeiramente na comunidade com os nossos filhos, né, os nossos pais ou as nossas mães aí, né, nossos assim ou alguém da família, nossos irmãos, mas estamos em casa. Estar em casa é estar na busca, né, na busca por entender e permanecer a viver conforme o Senhor nos propôs, né, nessa vida. O Sérgio Franco, que é um irmão que cuida de nós, ele sempre fala que nós fomos salvos, nós somos conquistados para viver a vida da igreja, que é uma vida que está para além de paredes, né? Que está para além de paredes. Lá em Atos 2, a partir do versículo 42 a 47, fala que eles, né, que os irmãos, eles viviam de casa em casa, na comunhão do pão, do repartir, né? Que eles eram o mesmo coração, um só pensar. Então, o que transforma e o que faz isso nas nossas vidas é a vida de Jesus. É a vida de Jesus, é esse amor dele que está por meio de nós, né, que está em nós e que ele é refletido por meio das nossas vidas, das nossas ações. A gente está sempre falando aqui com os jovens, né, e com os irmãos que têm muito acesso às redes sociais, que a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós postamos, com o que nós curtimos, porque o que nós postamos, o que nós curtimos, também diz referência a quem nós somos, a nossa identidade, né? Isso é muito importante, toma cuidado, porque nós podemos ferir a palavra de Deus, podemos ferir ao Senhor, e a igreja, nós, sendo filhos de Deus, nós não estamos aqui para isso, nós não podemos ser obstáculos na obra de Deus, mas nós precisamos ser passagem, né? Nós precisamos ser uma ponte que possa ligar essas pessoas à verdade, né? Ao caminho, à verdade e à vida. Então, nós temos sempre falado isso, e uma das coisas nesses dias que o Senhor tem trazido muito ao nosso coração é o fortalecimento tanto da palavra quanto da oração, da intercessão, né? Eu estava hoje mais cedo, um irmão já me cobrou a lista, né, de oração que ontem nós falamos que tinha que ser renovada, e ele já mandou ali, né, cadê a lista né, de oração, cadê a lista de oração? E aí, assim, nós estamos vendo irmãos acordando na madrugada, orando, irmãos que estão orando durante o dia, mas que estão orando com uma carga, jejuando. Os irmãos têm, por exemplo, jejuado de segunda a segunda, né? Cada um escolhendo um dia para jejuar pela igreja, pelas autoridades, pelo Brasil, né? Nós temos jejuado por vocês, né, irmãos de Itapetinga, por conta desse relacionamento que a gente tem tão forte aí com Sandra, Carlos Nelson, né, e família. A gente, quem caiu na rede aqui, né, da amizade, a gente vai inserindo aí na listinha e vai orando e vai jejuando pela vida de vocês, pastor Samuel aí, o William também, que era um casal assim, que Sandra sempre compartilha, né? Dea, estou vendo Dea aí, né? O Hilton, pessoas que nós conhecemos aí há um tempo, muitos anos atrás, em Zonara, que foi minha aluna, né? No curso de mídias da educação aí. Então, assim, mas o Senhor tem gerado, né, esse peso, essa carga no nosso coração. E eu queria só compartilhar com vocês algo que nós estamos tentando nos acercar de todo o conselho de Deus para a vida da igreja, particularmente a mim como esposa, né, de Danilo, como sendo auxiliadora idônea. Estou aí tentando cobrir todos os conselhos de Deus para a vida das mulheres, para as jovens. E assim, a gente tem assim, estamos num cronograma aí de
de temáticas a ser trabalhadas de acordo com a vontade de Deus, para que sejam fortalecidas, né? Sabemos que tem muitas jovens aí que estão conosco. Hoje a nossa congregação aqui, a maior parte é de jovens, por isso que a gente tem muita essa carga, mas tem muitos jovens aí que estão vindo do mundo com as famílias totalmente desestruturadas, né? Essa semana eu conversava com uma jovem, semana passada, né? Eu conversava com uma jovem e ela falava assim, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E falava assim, Ninha, por que me perdoa? Você está ouvindo? Minha família só fala palavrão, minha família está aqui xingando, brigando, e eu, não estou ouvindo. E se estivesse escutando, fique em paz, porque o nosso papel como igreja do Senhor é orar pela tua casa, orar pela tua família. E assim nós estamos seguindo com pessoas que vêm com um passado muito difícil, né? Com um passado de uma família que não agrada a Deus, que não obedece ao Senhor, né? Ainda ontem, e aí eu não sei como é que as pessoas estão em casa, porque falam assim, eu tenho visto até alguns colegas meus na universidade falando, nós não estamos fazendo nada, estamos aqui parados. Eu falei, nossa, onde é que eles estão vivendo? Porque nós estamos trabalhando muito mais, a nossa ação aqui ela tem sido muito mais, tem sido intensa e grande, né? De relacionamento, de conversar, de orar, de busca pela palavra mesmo. E aí ontem a mãe de um jovem, né, que ela não é convertida, me ligou. Aliás, ela falou que queria conversar comigo e eu perguntei se eu podia ligar para ela e aí eu passei quase 2 horas no telefone conversando com ela, ouvindo, e depois fui ministrar o coração dela e ali o Espírito Santo de Deus gerou de tal forma que ela me pediu perdão, né, pelo pensar, o que ela pensava em relação às nossas vidas, como ela estava vivendo, uma mulher que estava prestes a sair de casa ontem, né, e ainda virou para mim e falou que o índice de divórcio tem aumentado muito, né, de separações nesse tempo da quarentena, muito, e aí a gente precisa orar pelas famílias, precisamos restaurar, ser boca de Deus, ser enviados, ainda que seja de forma virtual, por um telefone, para que o Senhor possa nos usar, porque eu creio que a ação do Espírito Santo de Deus, ela está além, né, do que nós possamos imaginar, ela vai onde nós não podemos ir, né, e nós estamos aqui, estamos orando pela igreja perseguida, pelos irmãos que estão aí fora, e a gente sente nessa ação do Espírito Santo de Deus. Ontem, outra jovem, né, que congrega em outro lugar, amiga de uma jovem que congrega conosco, estava tendo sonhos, pesadelos mesmo, assim, diabólicos, né, e estava sendo assim condenada, e nós pudemos ali ontem estar com ela. Eu fiquei das 2 e pouco da tarde até 6 da tarde conversando com essa menina, e nós oramos e intercedemos, né, pela vida dela, e ali assim você vai vendo Deus agir, né, a graça do Senhor, porque assim nós temos aprendido que nós somos apenas mensageiros, mas nós não somos a mensagem é Cristo, né? Jesus, ele aqui na terra, ele era o mensageiro e a mensagem. Nós somos apenas os mensageiros. Tem vindo uma carga muito forte no meu coração, que não é sobre mim, mas é sobre ele, né? É sobre ele, é sobre a obra dele, sobre a igreja, né, que ele deseja, né, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, a noiva tão preciosa que vai vir e que está sendo formada dia após dia. E não é porque nós somos perfeitos, não, porque nós somos limitados, mas é a nossa dependência no Senhor, porque esse tempo eu também tenho descoberto que eu preciso mudar muito, tenho falado isso com Sandrinha aí, quanto eu preciso mudar. Misericórdia, quanto Deus tem falado ao meu coração, quanto há situações na minha vida que eu preciso confessar, pedir perdão e que eu fiz isso. Olha, eu ainda imaginava que eu não tivesse alguns sentimentos no meu coração, mas há sentimentos, né? Nós somos professores da universidade, muitas vezes vem uma carga tão pesada, né, do correr para fazer, da produção, disso tudo, né? E a gente acaba orando pelos nossos colegas do departamento, e aí quando a gente vê, a gente se pega ainda com sentimentos que estão lá, que são deles, né? E esses tempos assim, eu me peguei, eu chorei diante do Senhor, falei, Deus, não quero ser reconhecida por ninguém, eu não quero andar na luta desse povo, porque a minha caminhada é contigo, eu quero ser sal e luz ali, né? Quero ser reflexo do Senhor. Então, assim,
Deus tem agido de forma assim maravilhosa, primeiramente em mim, né? Primeiramente na minha vida, mudando, né? Dizendo para mim o que eu preciso mudar, assim, o que eu preciso me arrepender, e aí assim entendendo que tudo é sobre Ele e não é sobre nós, né? Então assim, mas é isso, eu queria deixar isso para vocês aqui nessa manhã, né? Terei muita coisa para compartilhar, porque só Deus sabe, mas assim, eu quero agradecer por esse tempo, né? Dizer que a igreja de Itapetinga é parte de vocês, aí da igreja que se reúne em Itapetinga, é um povo que a gente ama, né? E que Deus abençoe vocês. Amém. Só para compartilhar, os demais quiserem depois estar falando, só tem que clicar aí no microfone que abre, e depois clica no microfone para fechar, tá bom? Deus abençoe aí nossos irmãos aí pela... Pastor Samuel, pastor, Oi. a sua voz, o seu som está um pouquinho baixo, dá para, não sei se é o áudio do celular. Deixa eu ver se Pronto. tá... Melhorou? Tá melhor ou não? Tá do meu jeito, pastor, mas pode continuar. Tá, continua. Fechando. Mas assim, se qualquer um quiser, os irmãos quiserem estar falando, viu? Fique à vontade. Só queria deixar um texto aqui, só aquilo que nossos irmãos falaram. Eu gosto muito desse Salmos 34, que diz assim a palavra do Senhor. Os olhos do Senhor, versículo 15, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 17, de 34 Salmos. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas elas. Essa é a promessa do Senhor em nossos corações, né? De tudo isso que nós temos vivido, os irmãos falaram aí, nosso irmão Danilo, nosso irmão Neirês, e eu acho muito lindo esse texto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. À medida que nós temos esse coração, como foi falado pelos irmãos, o coração quebrantado, temor ao Senhor, em todas as coisas, eu tenho certeza que o Senhor está agindo, está intercedendo, interagindo em cada momento de nossas vidas. Que Deus abençoe, irmão. Se alguém quiser falar mais um pouquinho sobre isso, aí eu vou pedir ao nosso irmão Danilo para nos auxiliasse aí quando alguém estiver falando, que depois jogasse a câmera aí para aparecer a pessoa que estiver falando, tá bom? Nos auxiliasse aí. Eu vou falar. Pode falar. Primeiro, assim, sabe, Ney e Danilo, tá? Muito obrigada. Viu, amiga? Você sabe que você, ó, mora, né, no coração. Você bem sabe o quanto eu te amo, né? Muito, muito, muito mesmo. E, assim, só esse pouquinho, né, que Danilo e Nereida compartilharam, né, com a gente, irmãos, acho que dá para os irmãos perceberem realmente que é um casal que vive, né, para o reino de Deus. Eles vivem e respiram, né, a vida, né, do Evangelho de Deus, do reino de Deus. Eu aprendo, eu falo com ela direto isso. Eu sou uma aprendiz, aprendo direto compartilhando com a vida de Nereida e de Danilo. E tenho tentado buscar muitos exemplos saudáveis da vida cristã, né, que eles têm desenvolvido no ministério deles, né, para a minha vida, para a vida para nossa família, né, como modelo também, e também para a nossa igreja. Né? Eu acho que o que fica para a gente hoje, né, nesse agradecimento, viu, Danilo? Obrigada por você trazer mais uma vez a nossa memória, né? Quão grande, incondicional, profundo, largo, né? É o amor de Deus, né? São dimensões que fogem à nossa compreensão, né? Natural do homem, né? A gente não consegue, mas glória a Deus que o Espírito Santo de Deus em nós nos dá essa graça de caminharmos sendo alcançados, né? Por este amor. A gente tem se permitido, né? Sermos alcançados por este amor, e como você mesmo colocou, e eu gosto de uma expressão
que o William também usa, que nós somos vasos, né, com um furo embaixo, né? Então, assim, amém por isso, porque pelo menos a gente ia ficar inchando, inchando, inchando. Mas a graça do Senhor, né, derrama, e nos enche, mas tem que derramar. Então, a gente todos os dias precisa da porção, porque nós nunca vamos estar completamente cheios, é isso que Paulo fala, né, sobre estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, porque a nossa vida como vaso é furado. Então, todos os dias precisamos da porção da graça, do amor, da misericórdia, do Espírito de Deus em nós, para que a gente possa caminhar, porque não tem como, não seria de outra forma. Então, eu louvo a Deus por você nos trazer, viu, a memória de que desde antes da fundação dos tempos, né, como Paulo fala, o Senhor já nos amava, e como William também coloca, eu falo que eu lembro direto das mensagens dele também, que a cruz já estava antes da fundação, né, do mundo. Aleluias, aleluias, porque a cruz já estava lá, senão ai de nós. E, né, assim, mais uma vez, né, a gente se alimenta, né, do teu testemunho, e eu espero, né, que a gente tenha outras oportunidades, não somente aqui nessa plataforma, mas outras oportunidades presenciais, aqui, como várias testemunhas aqui, viu, irmãos, para atestar o convite, porque já fiz o convite, já perdi as contas, já falei para eles que já larguei de mão. E eles é que vão marcar agora na agenda, mas aí, pastor, eu agendei para ela aquela agenda que a gente fez para agosto, mas que agora... Mas a gente, ô Sandra, a gente aceita essa agenda de agosto aí, viu? Agosto de Deus, não. Não, essa aí de agosto que você falou, a gente tinha falado que a gente ia nessa de agosto aí. Eu sei, eles deram o retorno confirmando, viu, pastor? Mas aí agora a gente vai aguardar o encaminhamento. De qualquer maneira, o convite já foi feito para eles, né? Com certeza. Mas, enfim, é a palavra mesmo de agradecimento, e para nós, né? Já fica a minha palavra para a igreja, assim, mais uma semana, né, que a gente está caminhando, né, iniciando mais uma semana, fechando a outra semana debaixo da misericórdia, né, do Senhor, agradecidos a Deus pelo que Ele nos deu, e assim, continuando clamando mesmo, né, tempos difíceis, desafios enormes, assim, tempos de insegurança, sabe, ingovernabilidade, tempos, na verdade, de aumento e ampliação dos casos de morte das pessoas em nossa nação, tempo realmente da gente não baixar a guarda, meus irmãos, da gente estar realmente, né, em batalha, em luta, em intercessão, né, seja coletivamente como igreja, seja individualmente, né, nós, cada um, né, buscando, tendo o seu tempo de busca, né, porque é um tempo que Deus tem falado à igreja dele, nos quatro cantos da terra, eu creio. Nós nunca mais seremos o mesmo depois deste tempo. O Senhor tem nos conclamado mesmo, né, a buscá-lo, a nos derramarmos, né, a sermos, né, atalaias e porta-vozes do Senhor, viu? Muito obrigada, viu, pelo prazer de estar vendo cada rostinho. Alguns estão cobertos, mas estão presentes, e a gente agradece, viu, muitíssimo, tá bom? Agora deixa eu dar espaço. Meu bem quer falar também, deixa eu dar espaço também. Aproveitar que o microfone aqui está aberto, né? Nós tivemos hoje duas palavras, né, que convergem no mesmo sentido, e Danilo trouxe a nossa memória sobre a grandeza do amor de Deus, sobre a intensidade do amor de Deus, sobre o inexplicável amor de Deus. E às vezes uma das coisas que eu dou muito razão à ciência quando eles não acreditam em Deus. Por quê? Porque acreditar no que não se vê, no que não se pode pegar, acreditar numa coisa inexplicável. Então, por um lado, a ciência tem razão. Loucos somos nós que temos fé e acreditamos em algo que não vemos, mas sabemos, temos absoluta certeza que sabemos que existe, né? Porque nós vemos Deus. Nós vemos Deus porque quando Deus conversou com Jesus no dia da criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus nos criou. Então, quando nós olhamos o outro, nós vemos a presença de Deus, nós vemos a imagem de Deus, né? Não importa se nós somos bonitos ou feios, importa é que nós temos a semelhança de Deus.
Mas assim, eu quero ressaltar a grandeza do amor de Deus que Danilo traz, né? Que de forma tão significativa, tão intensa, né? E como ele falou, que humanamente nós abordaríamos esse plano de salvação, né? Olhando lá dos céus para baixo e vendo tanta corrupção, tanta maldade, tanto coração endurecido, e mesmo aqueles que são seguidores estão sempre pisando na bola, né? Estão sempre... Mas, enfim, a Bíblia diz que Deus, quando ele olhou do céu, ele não viu um justo sequer. E foi por isso que ele mandou Jesus. O plano de Deus já estava traçado desde o início. Então, Deus é intensamente amor, inexplicavelmente amor. E aí vem Nereida, né? Com a palavra dela dizendo que sobre nós, primeiro Deus, a bondade de Deus por parte de Danilo, e aí nós, nossa responsabilidade, né? O amor de Deus por nós e nós em relação ao outro, olhar o outro, enxergar o outro, ver a necessidade do outro, porque longe dos nossos olhos ou longe das nossas telinhas, existe alguém padecendo, existe alguém precisando de alguém, existe alguém precisando de um socorro. E muitas vezes nós não podemos ir lá, ou muitas vezes nós não sabemos, mas é através da oração que Deus nos mostra que tem alguém necessitado. E é também através da nossa ação nós podemos chegar juntos, nós podemos, né? E nesse momento, chegar junto nem sempre bater na porta e estar lá, mas como a experiência de Nereida traz agora, né? De falar, de visitar a pessoa através de uma ligação, através da oração, através de um contato, e isso pode salvar muitas vidas, né? Quando nós ligamos e curar, né? Como meu amor está dizendo, curar corações, né? Quando nós fazemos contato, quando nós amamos a pessoa, quando nós sabemos que do outro lado, que fora da nossa casa, distante, no outro bairro, em outra cidade, tem alguém precisando de Deus, tem alguém necessitado de uma palavra urgente, e pode ser o último instante de vida daquela pessoa, e Deus nos envia, manda uma ligação, e de repente uma ligação aborta o plano de morte daquela pessoa, né? Tirar a sua própria vida. Então, o amor de Deus por nós, e nós o que temos feito, é o amor nosso pelo outro, olhar o outro, né? Quando nós recebemos o amor de Deus, nós também precisamos compartilhar. É um presente muito grande para a gente guardar, muito grande mesmo, para a gente esconder só para a gente. Então, a gente precisa compartilhar esse presente, que é o amor de Deus. Outro. Quem mais quer falar? Se habilite. Mais alguém? Eu queria falar só algo rápido aqui. Nesse período da pandemia, quando eu entrou, né, nesse processo, a gente tinha um casal, por exemplo, que estava pregando o evangelho, que a gente chama aqui de contato, né? A pessoa que a gente prega, a gente amarra geralmente 6 semanas com essa pessoa, que a gente faz um estudo sobre a vontade de Deus, que vai apontar todo o projeto eterno de Deus, todo o plano de salvação, mostrando a condição dessa pessoa. Quando a pandemia chegou, a gente passou a fazer isso via Zoom ou via WhatsApp mesmo, né? Então, a gente continuou na pregação desse casal, os irmãos também, as meninas aqui também tinham contatos, outros irmãos tinham contatos também. E nesse período de pandemia, houve 4 pessoas que se converteram. 2 por reconciliação, né? Uma que saiu do nosso meio, uma adolescente, né? Que saiu do nosso meio, retornou durante esse período. Um pai de um irmãozinho aqui da igreja, né? O Douglas, que era pentecostal, estava desviado também já tem um tempo. Ele também se reconciliou, está hoje no nosso meio. Teve 2 pessoas novas que foram acrescidas, né? Mediante arrependimento e batismo nas águas, né? Então, houve um acréscimo de 4 pessoas. Então, é isso que a gente está falando do amor de Deus, né? Que ele possa realmente, se a gente encontrou essa pérola de grande valor, né? Se ela realmente é essa pérola toda que nós temos, a gente precisa compartilhar para que outros também encontrem essa pérola, né? A gente não pode ser egoísta, o egoísmo não faz parte, né, do reino de Deus. Então, que a gente possa, de fato, ter uma vida de proclamação. Porque o ID lá da grande comissão é para todos. ID por todo mundo, né? Fazer discípulos é para todos, não são para os pastores, para a liderança da igreja, são para todos, né, os remidos lavados pelo sangue do Cordeiro. Para mim foi muito bom estar com vocês.
aproveitar logo e mandar um abraço para todos, né? Para nós foi muito bom, muito gratificante. Vocês também são bênçãos do Senhor nas nossas vidas, amamos vocês. E se Deus quisesse, se for da vontade de Deus, essa pandemia, Deus arrancar essa pandemia em agosto, se mantiver a programação, né, a gente está aberto para isso. Se não for agosto também, outra programação mais à frente também, estamos abertos, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amém. Mais alguém vai falar? Mendes, Cristina, Nice, Rony, Romildo, Keila, Mavasli. Temos aí também a Ana, que está com a gente. Nossa irmã Maria, que está com a gente também, bênção. Mirialva, Wilton, Nice, Romildo. Tem a Renata Biratã, Rizonara, Alexandre Cal. Quem é o próximo? Alguém quer falar? William Tiara. A fala tá bonita, né, pastor? Não, Menderson está pedindo para falar. Menderson. Menderson vai falar? Menderson, e depois a gente fala. Fica à vontade, Menderson. Quem é o próximo? Fica à vontade. Menderson, tá escutando? É só você desmutar. Pode desmutar aí, Menderson. Fica à Você, vontade. e aí Você mesmo desmuta e fala. Oi, tá vendo? Peraí. Esse viu, era o William que estava botando a gente, deixando a gente de boca trancada, né? Eu falei, dessa vez vai ser também. Primeira paz lá para todos aí, né? Um prazer de novo em estar aqui reunidos. Graças a Deus por isso, né? Podendo ver todos aí. Eu não sei por que meu computador não consigo botar aí para poder aparecer a imagem, né? Só no celular, mas o celular eu acho meio incômodo. Mas tudo bem. E me agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Saber que o Senhor tem um propósito realmente em tudo isso, né? A gente, assim, tem visto essas coisas acontecerem, como o grupo tem falado aí tudo, que é um momento de realmente a gente estar mais perto do Senhor, mais perto dele, e procurar conhecer mais e mais, né? De começar a viver aquele versículo que fala prosseguir, né? Conheceis a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E mais do que nunca, né? Esse momento de confinamento aí nos leva a isso, né? E como o irmão falou, né, Danilo, né? Que realmente a gente, esse momento, começa a refletir muitas coisas, né? E eu vejo assim também que alguém leu aí que lá em Apocalipse, estou à porta e bato, né? Esse versículo a gente usa muito para evangelizar, mas e deve ser assim também, mas eu creio que ele tem uma importância que ali foi João escrevendo para as igrejas, né? E essa porta que ele está batendo aí talvez seja das próprias igrejas. E a igreja precisa ouvir mais a voz do Senhor, né? Nós temos visto assim que muitas vezes a gente está vivendo uma vida bem aquém daquilo que o Espírito Santo quer que a gente viva, né? E esse bater de porta aí, né? Embora a gente pode, já usei várias vezes para evangelizar e é louvável, isso tem que ser esse mesmo, mas também é bater na porta da igreja, né? O nosso coração na igreja, para a gente mudar a postura diante de tudo isso. Né? E assim, é tanta coisa que o mundo tá desorientado e perdido, né? E isso aí eu acho que não se detém nem diante das portas da igreja. Estava lendo uma reportagem, é só isso que eu queria comentar aqui, de William Booth. Ele foi o fundador do Exército da Salvação. Ele disse assim na sua época, né? Tenho uma convicção de que os maiores perigos que o próximo século trará são os seguintes: uma religião sem o Espírito Santo, uma cristandade sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e um céu sem inferno, né? É uma verdade. E a gente, muitas vezes, está vendo, né, a religiosidade, né, o ativismo religioso suplantando aquela importância de estarmos vivendo verdadeiramente o Evangelho, verdadeiramente deixar aceso o Espírito Santo no nosso coração, porque isso faz diferença. Como é que nós vamos ser diferentes das outras igrejas, né, do grupo em si? Não é que a igreja é um todo, nós somos a igreja de Cristo. Mas eu creio que nós temos a igreja visível e temos também a igreja invisível. A igreja invisível é aqueles que verdadeiramente são do Senhor, mas dentro disso aí existe a igreja visível, né? Que é como um todo. Nós não sabemos quem está dentro da igreja que é um verdadeiro cristão ou não, né? Então, eu acho que isso aqui nos remete
a essa importância de vivermos, independente de quem está do nosso lado, independente de que denominação participamos, que a gente viva essencialmente a verdade do Evangelho, né? Que a gente viva um verdadeiro cristianismo voltado para Cristo, dependendo do Espírito Santo para tudo, né? Porque aí certamente o Senhor vai acrescentar aqueles que precisam ser salvos, vai fortalecer o grupo diante desses problemas todos que nós estamos passando aí, e a força que vem dele, nós somos mais do que vencedores, né? Então, Deus possa assim nos abençoar a todos aí, e obrigado por poder compartilhar um pouquinho com vocês aí. Amém, amém, Sra. Cristina. Saudades também de vocês aí. Saudade. E Camila também, quiser estar falando também. Tem a Camila, nossa irmã Mirialva. Fica à vontade, pessoal. William, Tiago, demais estiver falando. Nossa irmã Vasdik está aí também. Nice, Romildo. Hoje estamos com um grupo bastante extensivo aqui, glória a Deus. Ainda que alguns hoje já não entraram, não estão, senão seriam bem mais, né? Graças a Deus está aumentando nosso grupo aí. Tá bonita essa sala, né, pastor? Tá bonita. Essa reunião bonita. Gente, ótimo estar com vocês. Eu sempre falo, né? A fala ela é recorrente, mas é porque ela realmente é verdadeira, que assim, a gente está junto, aquece o coração, né? Se encontrarem. Estão escutando bem? O áudio está chegando bem? O volume? Tá ok? Então, assim, a fala é recorrente, assim, para a gente, a sensação de encontro aqui, de encontrar com vocês, é realmente que a gente aquece o coração, né? Encontrar pessoas, gente boa de Deus, falando sobre o amor de Deus. Danilo e Nereida, agradeço aí, que bom ver vocês matar a saudade também, né? E vocês falaram sobre o amor de Deus, é muito bacana relembrar disso, né? Sobre a soberania de Deus, sobre, assim, o Salmo 139 é muito profundo, no sentido de que nos traz a consciência de que, assim, gente, por ele, para ele, está na mão dele, né? Começa nele, termina nele, passa por ele. É assim, não dá para se ausentar, não dá para correr, não dá para esconder, não dá para controlar, né? Não dá para a gente controlar os eventos no sentido para frente, tanto que a gente nem tem certeza de nada, nem sabemos se é agosto, né? Vamos nos encontrar, ou se é o agosto do próprio Deus. Eu até brinquei aqui no chat, botei tá agosto, né? Poderia ser agosto, de fato, porque assim, e às vezes a gente se esquece disso. É claro que tem a responsabilidade nossa no processo, é claro que a gente precisa escolher todos os dias de maneira responsável, madura, viver. Eu acho que nós somos chamados a isso mais do que nunca. Esse é o momento. E dizer que a gente entende o amor de Deus, eu acho que é tão bacana isso que vocês trouxeram para a gente hoje, que assim, a gente diz que entende o amor de Deus na prática, quando de fato isso, a gente entende que isso não cabe em nós. Viver como gente que é canal o tempo todo, sabe? É mediador o tempo todo do amor de Deus, no sentido de se alcançar as pessoas, significa que aí sim nós entendemos o que é o amor de Deus. Ele não cabe, ele não consegue ser represado, ele não consegue ser contido, né? O amor, a graça, o perdão de Deus, a boa nova, a generosidade, né? O socorrer, o intervir, o milagre de Deus, ou seja, a gente ser milagre na vida de alguém. Quando a Nereida fala que ficou 4 horas, né, falando com alguém, 2 horas no telefone, enfim. E a gente tem muitas possibilidades hoje de ser aglutinadores, de ser pacificadores, né, num tempo de tanta separação, de tanta pancadaria nas redes. Quando você vai para as redes, as pessoas se dividindo com opiniões políticas, né, enfim, aflorando aí tudo mais intenso em cada um, às vezes nas famílias, nos grupos de famílias, dentro das próprias casas, como foram relembrados, é verdade, os números de separações que têm acontecido, por exemplo, e que começou na China também esse negócio, as estatísticas estão mostrando que são assim, altíssimo, por conta da própria convivência familiar, que não é uma coisa comum, as pessoas não sabem viver e conviver. Então, de fato, a igreja, mais do que nunca, a gente é chamado a reconhecer o amor de Deus, essa soberania que vem dele, e a gente ser agentes de Deus nesse tempo. Então, eu acho que essa é a palavra que eu aprendi hoje aqui, né? Mais uma vez, assim, recebo isso e isso enfatiza. Obrigado, bom estar com vocês, bom mesmo, né?
E uma outra coisa que eu gosto assim, que a gente aprendeu, que é meio que dar razão a Deus, sabe? Não adianta você ficar brigando, não adianta você ficar correndo. O próprio Salmo fala assim, né? Como são para mim inúmeros os seus pensamentos. Se eu contasse, não daria conta. Meio que é mais do que areia, não dá conta. Então, gente, a gente não precisa entender Deus também, a gente só precisa o amar e dar razão a Ele, né? Ah, Deus, não estou entendendo. Ah, Senhor, não estou entendendo essa dor, não estou entendendo. Não dá. Você não é chamado para entender necessariamente só, né? A compreensão do ponto de vista não cognitivo somente. Nós somos chamados para servir, para dar razão a Deus. E quanto mais a gente dá razão, a gente sabe que os pensamentos, o próprio, depois o profeta falando, eu é que sei que pensamentos têm sobre vós, pensamento de paz, não de morte, os meus pensamentos são mais elevados, enfim, o tempo todo assim. Então, se a gente não compreende, não está conseguindo discernir com toda clareza que esse tempo, né, a gente está vivendo, no mínimo, nós somos chamados para crer, para obedecer, para não resistir, para não deixar os corações impermeáveis, né? E dar razão a Ele. Dá razão. Deus, o Senhor tem razão, é verdade. O que eu preciso fazer? Amar. Amar. Ame. Tiara até estava lendo um texto ali que ela falou assim, olha, ninguém se tornou alguém pior porque recebeu muito amor. Vocês já viram alguém se tornar alguém pior porque recebeu muito amor? O amor, dizendo amor da maneira mais cristalina como esse amor pode ser, como ele é. Ninguém. Então é um amor que cura, é um amor que renova, que transforma, que perdoa, que, sabe, gera autonomia, que gera um sujeito, sabe, maduro, que gera um sujeito forte, terno, generoso, sensível, que gera alguém com o coração, sabe, cheio da graça de Deus. É o amor. A resposta para a pandemia é o amor, né? Senão, o que seríamos de nós sem o amor de Deus? Então, que a gente possa ser, de fato, essas brasazinhas, né, que não se apagam, que elas tenham brilho e que aqueçam também outros corações em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês. Obrigado, cada um. Obrigado, Danilo e Nereida, mas obrigado cada um também de vocês por existirem, por estar por aqui, né? Isso aquece, de fato, os nossos corações, nossa família aqui. Hoje, especialmente, acho que todo mundo já sabe, a gente não está na Bahia, nós estamos em Minas. Precisamos dar um pulinho aqui para passar com os nossos, né? Um pouco, cuidar de algumas coisas que precisar, mas estamos em paz, tudo bem, graças a Deus. Estamos por aqui, tá bom? Quer falar? Não, em suma o que o William falou mesmo. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E me veio à cabeça aquela música não é que você está pensando, não. Eu esqueci quem é que canta. Mas aquela música fala assim, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado, né, da maneira que te agrade. Então, acho que o que fica para mim, o que ficou muito para mim é isso, assim, ser instrumento do Senhor nesse tempo. Amém. Um abraço para todo mundo, um cheiro, que eu tô com saudade de todo mundo. Em breve a gente se vê, se Deus quiser, gente. Ou por aqui, ou pelo Zoom, ou por pelo qualquer Zoom. lugar. Aline Barros, acho que a Aline regravou uma versão, né? Se não me engano, parece aí, mas muito linda, muito linda, muito linda. Amém, irmãos. Eu acho que com o nosso tempo, o horário hoje está já um pouquinho estourado, o horário. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Baixinho. Ô, pastor, porque tá dando, eu não sei se tá baixo, porque tá dando eco, porque o senhor tá do lado do outro equipamento. Então, como sai o som do outro, ele também rouba o som, entendeu? Eu acho que é isso. Não consigo abaixar. Tira o volume totalmente de um dos aparelhos e fica só com o volume. Vamos ver se vai melhorar. Vê se melhora. Melhorou? Tá pior? Razoável, pastor. Mas pode concluir, depois a gente... Pode concluir. É só para resumir, acho que tudo que foi falado aqui, em suma, é João 3,16. O amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Amor é isso, é doar-se. Não existe amor sem doação. Se a gente não doar, e foi o que Deus fez, mostrou o seu amor, dando o melhor, o seu Filho por nós, né? Que possamos ter esse amor de realmente doar, de se doar às pessoas, né? De interagir, e que esse seja o momento da gente ligar para os irmãos, ter contato, se falar. E fica aí uma pergunta, se você já tem feito isso, né? Tem ligado para os seus irmãos nesse tempo de quarentena, falado,
Isso é muito importante, essa comunhão, de a gente poder estar sempre se falando, se preocupando um com os outros, como cada um está. Mesmo que a gente não possa estar presente, mas é um momento de comunhão, através do telefone, no WhatsApp, no privado. Que cada um de nós possamos fazer isso, né? Ter esse cuidado com cada um de nós, amém? Essa mensagem que eu deixo aqui, em resumo, é isso que foi falado tudo hoje sobre o amor de Deus. É doação, é se dar, amém? Alguém mais quer falar? Alguém vai fechar para a gente poder encerrar? Estão me ouvindo aí baixinho, mas estão me ouvindo? Quero desde já agradecer mais uma vez nosso irmão Danilo e nossa irmã Nereide, Carlos, Nelson e Sandra, que está aí com a gente, Nice e Romildo, nossa irmã Ana, Rizonara, todos que estão aí, né? Alexandre, Cal. Hoje o Alexandre ficou quietinho, hoje, né, Alexandre? Falou, mas bom estar aí. Só uma observação, pastor. Oi. É Nereida. Oi. Nereida. Tá com A, né? Nereida. Isso. Amém. Obrigado pela correção, hein? O meu pai que está aqui, meus pais aqui, Mendes e Cristina, Camila, nossa irmã Mirialva, Rizonara, Renata Biratã, então, nossa irmã Maria. Oi? Maria. Nossa irmã Maria, que está com a gente também, muito feliz aqui com a gente. Se eu não citei alguém aí, todos estão com a gente, né? Eu falei, Camila. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Para nós foi muito bom, muito edificante. E em suma fica aqui a lição do amor de Deus nas nossas vidas e que possamos realmente, né? Vivenciar esse amor a cada dia através das pessoas e pelas pessoas e através de nós, amém? Que Deus possa nos abençoar esse momento e que possamos muito em breve acabar essa pandemia, essa fase que estamos vivendo, para que possamos estar juntos. Estamos juntos aqui, mas sem dúvida estamos com falta, saudades já por enquanto talvez nós não vamos poder nos abraçar, mas de estar mais próximo, de se ver, estar em comunhão no templo também, e é muito bom. Que Deus possa abençoar a todos por esse momento, obrigado pela oportunidade, e que Deus possa abençoar cada um de vocês, a vida de vocês, e que Deus possa grandemente, nesse tempo, falar como tem falado nos nossos corações. Amém, irmãos? Que Deus abençoe Amém. a todos. Eu queria encerrar aqui pedindo ao meu pai que orasse, o pastor Carlos que está com a gente também, tem estado aí. Aliás, já está aqui quase 2 meses comigo. Eu falei para meus pais que eu ia orar para eles ficar mais tempo aqui, que eles só vêm aqui, cara, sai correndo com 15 dias, né? Então, acho que minhas orações foi ouvida, que eles estão aqui agora há quase 2 meses, com força de vontade, sem vontade, estão aqui mais tempo. Mas é brincadeira, né? Fico feliz por estar aqui com a gente. Eu quero encerrar pedindo ao meu pai que ele orasse, e logo após saímos assim, encerrando esse momento aqui em comunidade, né, pela live. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo. E meu pai vai estar encerrando esse momento com uma oração. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez. Prazer conhecer o pastor Danilo, a esposa. É muito gostoso ver os irmãos falar aí. Falou agora há pouco o momento também sobre capítulo 3 de a palavra para a igreja aprender a ouvir. Eu creio que agora, nesse tempo agora, a igreja está muito temerosa a Deus, está buscando a Deus, está mais confiante. Eu creio que tudo isso vai acabar logo e esperamos que nós sejamos pessoas melhores, que nós aprendemos. Eu tenho aprendido muitas coisas na Bíblia, isso tudo acontece. A Bíblia fala lá em Josué 23:14, que nenhuma palavra se caiu da sua promessa. Então, tudo se cumpre a pé da letra. E muitas coisas vão se cumprir ainda, tá bom? Muito obrigado por participar de vocês. Vou orar agora. Nosso Deus, nosso Pai amantíssimo, obrigado, Pai, mais um dia, mais uma oportunidade, Pai, de rever os irmãos, Pai, na semana. Abençoe, Pai, cada um de Deus, dando para eles, Pai, mais coragem, mais firmeza, e mais, Pai, a Tua palavra, Pai, que você possa aprender, Pai.
e possa cada vez mais confiar na tua palavra e no Senhor. Eu te peço para abençoar os pais também, para cada irmão nessa manhã, nosso pai, talvez o pai também do Willis, para também tem nos pais nos conduzido. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Cristo, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. A todos abriu o abraço. Pastor, eu queria rapidinho só falar uma coisa. O William fez referência aqui no chat, e aí acho que os irmãos não sei se entenderam, mas assim, o espaço de hoje foi cedido por Nê e por Danilo e por Nê no Zoom, né? Porque o William e a Tiara não estão mais na plataforma. E aí foi o que eu falei para ela ontem, né? Ontem nossa assinatura. Nos abençoar duplamente. Acabou ontem nossa assinatura do Zoom e a gente ainda ia renovar, mas ainda, né, precisamos, mas ainda não foi de imediato. E aí a gente, caramba, como é que nós vamos fazer agora? E aí eles abençoaram duplamente a gente hoje, então, né, para que todos saibam aí e orem, né, abençoando a vida do casal aí. Amém. Tanta generosidade. É reino. Viu? Mais uma vez, obrigado. Beijo, porque assim, dá esse horário, eu tenho que colocar a mesa para meu pai almoçar, minha filha. Olha o horário. Abraço a todos. Beijo para vocês, viu? Valeu, foi muito bom. Muito bom. Bom domingão. Deus abençoe a todos.